Oi, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai falar sobre comunicação. Esse foi o tema mais votado lá na enquete do WhatsApp. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não está no grupo de WhatsApp, é só entrar aqui embaixo, vou deixar o link, é só você clicar e você vai ter acesso para entrar no nosso grupo de WhatsApp só para mulheres. E o tema de hoje vai ser comunicação. Eu vou deixar um adendo aqui sobre comunicação. Parece que nós nascemos sabendo nos comunicar, né? Um bebezinho se comunica pelo choro, pelas expressões, pelos sons, né? Ele vai se comunicando e a gente vai compreendendo. Então parece que a gente nasce com essa capacidade. Sim, nós nascemos com a capacidade de nos comunicar, mas para refletir que nós absorvemos, né, a cultura na qual nós estamos inseridos para usar como código para nos comunicar. E aí a nossa sociedade está permeada por muita violência, né? Tanto que na educação infantil os pais por vezes usam bater, gritar, humilhar, ameaçar, colocar medo, dizer assim, eu não gosto mais de você, né? Usar os sentimentos como forma de manipular a criança para que ela possa obedecer. Então, assim, isso é violência e traz muitos estragos, né? Então, a gente vai absorvendo essas informações e a nossa comunicação fica cheia, né, de símbolos de violência. E aí, nas relações, a gente vai se comunicar e a gente carrega esses traços e a gente reproduz, tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa reaprender a se comunicar de uma maneira não violenta. Então, nós sabíamos comunicar, mas aí, como a gente foi permeado pela cultura, a gente aprendeu isso de maneira violenta. E aí, o grande desafio é aprender a não violar através da comunicação. Lembrando que a gente tem comunicação verbal e não verbal. O que é isso? Verbal, o que eu digo, né? Palavras. Então, às vezes pode ter violência nas palavras e ter doçura, né? Respeito nas palavras. Mas eu posso usar ironia, tom de voz, né? Tom de voz de grito, de imposição, tom de voz de sarcasmo. Então, eu posso tonalizar a minha voz, isso também é comunicação. Eu posso usar minha expressão facial e meu corpo para expressar, comunicar também. E a ausência, né? Que é o calar, que é ficar quieto e não me posicionar e deixar ali. Na violência psicológica, a gente chama isso de tratamento de silêncio, que é deixar o outro na ausência, né? Que aí ele cria ali também. Será que eu fiz algo de errado? Será que eu não respeitei de alguma forma? Será que eu cometi algum deslize? O que será que eu fiz, né? Porque como a ausência da palavra abre espaço para que eu possa lidar com os meus sentimentos que estão mal resolvidos aqui dentro de mim. Então, às vezes, eu me sinto culpada, por exemplo, né? Por causa disso. Então, a comunicação, ela pode ser verbal e não verbal, tá ok? E aí, eu fiz algumas anotaçõezinhas pra gente levar em consideração. Primeira coisa, o nosso pensamento, ele é alimentado, tá? Tudo que a gente pensa tem um alimento que vem antes. A gente não produz pensamento do nada. Vou fechar os meus olhos aqui e vou, pensamentos. Não, eles são alimentos que a gente recebe, estímulos que a gente recebe, e eles são formulados a partir dessa compreensão, desse significado do que a gente recebe. Então, por onde a gente recebe informações? Através dos 5 sentidos, né? A gente escuta, a gente sente, a gente tateia e a gente vai compreendendo, significando, simbolizando e vai formando os pensamentos. E aí a gente vai falar um pouquinho das nossas crenças. O que é isso? Crenças são coisas que a gente acredita e que nem sempre é verdade. Então, eu acredito que eu vou ser abandonada, eu acredito que eu tô sempre certa, eu acredito que se eu gritar eu vou ser ouvida, eu acredito que ninguém gosta de mim. E essas crenças vão permeando a comunicação, porque é assim que eu acredito. Então, se é assim que eu penso, isso vai passar ali pelo meu vocal, pelo meu expressivo, o que eu tô pensando. Então, pensamentos é importante que a gente compreenda que os... Opa! Bati aqui na câmera. Compreender que os pensamentos formam, né, o que a gente vai fazer ali na frente, tá? Sentimentos. Sentimentos, eu vou colocar aqui de duas formas, tá? Os sentimentos.
Sensorial, eu sinto, né? Meu corpo sente alguma coisa. Então, quando alguém viola através de palavra, meu corpo sente fechar, ele sente entristecer, ou ele sente raiva, né? Sensações corporais mesmo a partir dessa leitura. E também tem as emoções, né? Raiva, medo, angústia, insegurança. Então, além do sensório, tem essa emoção que vai ali a partir desse significado. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está pensando para comunicar, a gente precisa prestar atenção no que a gente está sentindo para comunicar. E aí eu queria falar um pouco sobre a autorregulação. O nosso córtex pré-frontal, ele começa a se desenvolver quando a gente nasce e fica pronto ali até no máximo ali por volta dos 25 anos, ele tá pronto. Isso aqui delimita nosso limite, o nosso autolimite, como a gente vai colocar limite nos outros. Então, por exemplo, uma criança que não tem isso aqui formado, ela não sabe que não pode pular de uma janela, por exemplo, que ela se machuca, ela não sabe que ela não pode confiar em qualquer pessoa porque existem pessoas que são ruins, ela ainda não tem essa parte bem formada e aí ela também não sabe se autorregular. Uma das funções desse lugar aqui no cérebro é a autorregulação. O que é isso? Se eu tô com muita raiva, eu posso sentir raiva, mas eu não preciso deixar essa raiva me machucar ou machucar alguém. Eu preciso regular ela para que ela seja eficaz, funcional. Então, se eu tô sentindo medo do mesmo jeito, né? Eu vou autorregular esse medo dentro de mim para que ele seja funcional e não que ele me trave ou que ele me deixe em perigo, por exemplo. Então, a autorregulação é a habilidade de perceber os sentimentos, adequar eles a uma quantidade que seja razoável para que eu possa gerir, para que ele não fique nem em falta nem em excesso, mas que ele fique regulado, para que eu possa usar ele a meu favor e não contra mim, tá? Então, os sentimentos não são para o outro. Eu não amo o outro, eu não sinto raiva do outro. Por amar o outro, eu me comporto bem e vou fazer coisas para que ele se mantenha perto. E se eu sentir raiva, eu uso esse recurso para me defender, me colocar e às vezes até dizer, eu não gostei, né? E colocar algum limite externo. Mas os sentimentos são para nós, são fontes de energia, tá ok? E a autorregulação, ela é importante para a gente poder usar isso a nosso favor. E uma das formas da gente conseguir se autorregular é através do autoacolhimento. Quando o neném não tá chorando lá no berço, a gente não vai lá e pega ele, acolhe para que ele se autorregule. Então, quando adultos também, uma boa forma de autorregulação é o autoacolhimento. Quando a gente se acolhe, quando a gente, sem se julgar, a gente se protege, a gente se nina, né? A gente se ampara, aí nós nos regulamos, tá ok? E para comunicação também é importante a persistência, porque se eu disparo tudo o que eu quero te dizer e em seguida eu digo para você, olha, eu quero te falar isso aqui, mas eu não quero que você diga nada. E pronto, isso não é comunicar. Isso é vomitar em cima do outro a minha frustração e a minha projeção por vezes. Comunicar inibe, ó, essa palavra nem estaria aqui, mas comunicar insiste em eu digo e escuto, e aí eu digo de novo e reescuto, aí eu elaboro e digo de novo, aí o outro elabora e diz de novo, né, e eu escuto. E aí, a partir dali, né, eu vou dizendo várias vezes, e o outro vai dizendo, aí sim a gente vai se comunicando. A comunicação, ela precisa, né, de alguém que fala, que compõe essa fala, de alguém que acolhe essa escuta, né, tá acolhendo o que eu tô dizendo, e aí ela fala também, aí eu acolho essa escuta e tem essa troca. Isso é um diálogo. Caso contrário, vai ser um monólogo ou eu estou projetando em cima do outro. E aí a gente precisa dessa persistência, né? Eu já falei e ele não me escuta. Ou eu já falei e ela não me escuta. Falou quantas vezes? Falou de que forma? Você falou num bom momento? Ou você falou ele tava ali na TV e não tava prestando atenção? Né? Então, eu preciso verificar se não deu certo e tentar de outras formas. Então, para isso, eu preciso de uma persistência, que é tentar de novo, e uma constância, né? Uma perseverança ali para que eu dê conta. E aí, um assunto que não vai ficar nesse vídeo, mas é só para dar uma luzinha, assim, dependendo de como eu me apego às pessoas, isso também delimita como eu vou me comunicar. Se eu tenho um apego ansioso, se eu tenho um apego evitativo, se eu tenho um apego que não é um apego que não é saudável, isso também permeia o como eu vou lidar com isso. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Se vocês tiverem interesse, coloca aqui para mim embaixo, que aí eu falo só sobre os tipos de apego, tá ok? E aí, eu tô fazendo um curso, eu ainda não concluí o curso, mas sempre me interessei por isso, sempre indiquei para os meus pacientes, meus clientes,
que é a comunicação não violenta. Aqui no Brasil tem o CNV Brasil, né? E depois aqui embaixo eu vou deixar até uma videoaula que elas fizeram esses dias, só para dar uma pinceladinha para vocês entenderem melhor o que é uma comunicação não violenta. A primeira vez que eu tive acesso a isso, eu estava fazendo um curso de conciliação no tribunal. Eu sou conciliadora de formação, não executo, mas a técnica era essa. Era escutar primeiro, compreender o que estava acontecendo, acolher a necessidade desse outro, tentar comunicar a minha necessidade, tentar chegar a um acordo ali que fosse bom para ambas as partes. E aí eu trabalhei essas técnicas lá e aí eu aprendi que existia uma forma de comunicar que não era violenta. Então, ao invés de eu atacar o outro, eu dizer como eu me sinto. E aí eu fui estudando mais sobre isso e hoje eu tô estudando comunicação não violenta. E aí ela tem 4 princípios básicos, tá? Que é observar, número 1. 2, entender esses sentimentos, né? Entender o que tá se passando aqui dentro. 3, compreender qual é a necessidade, o que me fez sentir daquela forma. E 4, fazer o pedido, comunicar isso pro outro ali, dizer o que eu quero realmente, né? Então, as pessoas têm a mania de quando vai ouvir, elas não escutam, elas já estão ali vendo o que o outro tá falando, pensando no que a outra tá dizendo, elaborando aqui, já pensando no que eu tenho que dar de resposta. Isso não é ouvir, tá? Observar, ouvir, né, atentamente, é eu baixar todos os meus níveis de proteção, todo o meu julgamento e realmente acolher o que o outro tá me dizendo e acreditar que ele tá tentando também se expressar. Se a gente tá num relacionamento com alguém, a gente precisa pensar que esse outro, né, tem responsabilidade afetiva e que ele quer comunicar algo. Então, baixar a guarda e falar, tô aqui, tenta dizer que eu vou estar aqui para te ouvir. E aí a gente baixa a guarda e escuta. E aí qual é uma forma de compreender se a gente escutou ou não? Dá uma devolutiva, né? Falar, é isso que você quis me dizer? Aí a pessoa vai dizer, não, não foi isso não, peraí, deixa eu tentar de outra forma. Ou às vezes a pessoa vai dizer, isso, você entendeu direitinho, né? Então, por vezes a gente devolve, falando, então você disse isso, isso e isso. Aí a pessoa fala, isso. Não, não foi isso não. Aí ela fala de novo. Então, observar é baixar a guarda, baixar os julgamentos e escutar. Depois que escutei, eu checo se eu compreendi adequadamente. Se eu escutei, aí a gente vai para o segundo passo. A gente vai tentar entender qual o sentimento que estava ali por trás, né? Porque às vezes a gente tá com raiva, mas existe por baixo da raiva medo, insegurança, a gente se sente humilhado, a gente tá insegura, né? Então, assim, por vezes tem um sentimento ali atrás e aí a gente deixa de olhar. Então, o segundo passo da comunicação não violenta é a gente olhar para esse sentimento que tá por trás dos sentimentos ali. É como se a gente fosse um pouquinho mais atrás e pensar no que me motivou até aquela atitude ou aquele comportamento ou me expressar daquela forma. Então, por exemplo, ao invés de dizer você nunca me ajuda aqui em casa, eu vou dizer, poxa, eu tô me sentindo sobrecarregada, o que que a gente pode fazer para melhorar isso, porque eu não tô conseguindo e eu preciso da sua ajuda, né? Então, eu tô dizendo de mim e não criticando, acusando, sabe? Então, esse passo número 2 é eu falar de mim, é eu me colocar como eu me sinto de tal forma, ao invés de apontar o dedo. 3, dizer o que eu preciso. Então, se eu disse, né, tô sobrecarregada, eu compreendo que eu preciso de ajuda, né? No dia a dia aqui em casa tá muito pesado. Ou eu preciso que você me escute, eu falo e às vezes eu não me sinto ouvida. Ou eu preciso de tempo de qualidade. Ultimamente eu sinto que você tá com tantas responsabilidades e eu fico me sentindo sem prioridade. Então, eu tô precisando de um tempo de qualidade. Será que você, né, pode fazer isso por mim? Então, eu tô compreendendo como eu me sinto e aí eu vejo a necessidade que tá por trás disso. E aí, 4, eu faço o pedido. Fazer o pedido de maneira clara, sem chantagem, sem manipulação, sem dengo, sem se vitimizar, tá? Se coloca de verdade, com o coração limpo ali, o que você quer dizer e deixa o outro escutar. E aí, gente, para que a gente se comunique, tem que ter o outro ali do outro lado que também esteja empenhado em fazer tudo isso. Porque senão, se a gente vai lá e abre o nosso coração e a gente tá num relacionamento abusivo, essa pessoa usa as nossas informações contra a gente. Então, assim, se tá tóxico, se tá abusivo, essa ferramenta, ela vai ser inútil porque o outro tá adoecido, né? E aí isso vai funcionar se eu estiver saudável e o outro também. Então, comunicar é uma coisa que se começa a aprender quando nasce, nunca para de aprender,
A gente tá sempre aprendendo a se comunicar, mas por vezes a gente precisa de uma terapia, de um tratamento, de uma medicação, de outras coisas que permeiem, né, para que a gente se torne mais saudável, para que essa comunicação realmente aconteça, tá ok? Um beijo para vocês, muito obrigada por estarem participando desse projeto. Espero que a gente possa contribuir com vocês. Ufa, é isso. Se tiver alguma outra dúvida sobre comunicação e depoimento, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai abrir o grupo para uma conversa agora, tá ok? Beijos!